Olá, amigos e amigas do Bate-Papo do Varejo, aqui é Ederson Varejo. Eu estou muito feliz de estar aqui novamente com você para trazer muitas informações que podem te ajudar no dia a dia da sua loja. Hoje eu tenho um convidado super especial aqui, que é o Jairo, um grande amigo, palestrante. E eu vou falar um pouquinho dele para você daqui a pouquinho. Mas antes eu quero te convidar para que você curta esse canal, não esqueça de curtir e se inscrever, é claro. E que você possa compartilhar esse vídeo aí bem nas suas redes sociais, que você possa compartilhar aí com quem gosta do varejo. Esse é o nosso grande objetivo, levar para você do varejo informações. E eu estou aqui, hoje o Jairo nos cedeu, né, um pouco do seu tempo. O Jairo tem bastante compromisso, está aí super arrochado, mas falou, se for um tempinho, estou aqui à disposição para contribuir com o varejo. O Jairo, que é um especialista aí na estratégia de empresa, em gestão e estratégia de empresa. Ele é um professor universitário, palestrante, sabe? Tem mestrado aí que foi aí configurado na UFRA, é doutorando, né? Está no doutorado também, né, Jair? Trazendo muitas informações para a gente hoje. Hoje a gente vai falar sobre gestão e estratégia de dados. O que nós temos que trabalhar, quais são os desafios que nós precisamos trabalhar dentro da sua loja, dentro da sua empresa. Você que é empreendedor aí, vai ter muitas dicas interessantes pelo Jairo. Jairo, muito obrigado pela sua presença. Bom demais ter você aqui nesse bate-papo do varejo. Oi, Ederson, boa tarde. Boa tarde a todos aí que estão nos vendo aí nesse momento. Eu que agradeço, rapaz. Eu agradeço aí a oportunidade de estar falando, de estar comunicando aqui, né, com quem possa aí estar interessado no assunto. Eu que sou professor, que estou em sala de aula, né, sempre, eu acho que é a nossa missão aí, estar comunicando, estar conversando com as pessoas, e para mim é um prazer estar, né, aqui contribuindo com você e contribuindo aí com os seguidores aí do seu canal, né, com todo mundo que está acompanhando o teu trabalho, belíssimo trabalho, queria te parabenizar também, tá? E eu estou à disposição, vai ser um bate-papo legal. Beleza, muito obrigado, viu, Jairo, por estar aqui presente. E olha, depois o Jairo também vai dizer qual o canal dele lá no YouTube, para que a gente também, você possa estar seguindo e vendo, verificando todas as informações que sempre está passando aí. Ô Jairo, você sabe que nós estamos aí numa situação, não é novidade para ninguém, dessa pandemia, né? Muitas pessoas na quarentena, e o que acontece? Nós estamos numa crise iminente aí, e o pessoal do varejo sempre buscando alternativas. E você, como um cara de estratégia de gestão de dados, eu tenho aqui que fazer uma pergunta para você, né? Como o uso de dados hoje pode ajudar o empresário, esse empresário que está te assistindo aí, a se tornar mais competitivo diante de toda essa situação que nós estamos vivendo hoje em nosso país? Oi, Ederson. Nós que estamos aí no cotidiano das empresas, dando assessoria, dando suporte, as consultorias, eu tenho observado, é claro, o empresário ele está assim, reconhecendo cada dia mais a necessidade de estabelecer estratégia, de fazer um planejamento, que é algo hoje mais do que importante, mas é quase que uma condição de sobrevivência que você tenha um planejamento, que você tenha uma definição bem clara das estratégias. E para estabelecer estratégia, para a gente fazer um planejamento, eu acho que um dos principais fatores é quando você disponibiliza de boas informações. É quase impossível a gente ter um bom planejamento sem antes ter uma boa informação, né? E essa informação nem sempre ela chega pronta. A informação, na maioria das vezes, nós precisamos fazer uma coleta de dados, trabalhar esses dados, e aí sim nós teremos aí a informação, que nada mais é que os dados, né, devidamente trabalhados. Então, o empresário tem à sua disposição uma infinidade de dados, né, isso o varejo tem essa característica por natureza. O varejista, o comerciante, o empresário, ele está ali rodeado de informações, de dados,
mas muitas das vezes ele não aproveita isso em benefício do negócio, em benefício de um planejamento. E isso, o próprio e-commerce, hoje, nós podemos aí ter uma visão, talvez, mais próxima da realidade, que no e-commerce nós entendemos aí, vemos que o pessoal tem usado muito dado, né, para definição de estratégia. A começar aí pela questão dos algoritmos, né, que tanto tem ajudado aí as lojas, os comerciantes, a identificarem o seu segmento, a poder definir a melhor estratégia aí para estar vendendo o seu produto e alcançando o seu público-alvo, né? Então, os dados, eles possibilitam, dessa forma, informação estratégica, que é o primeiro passo antes do estabelecimento, da definição de qualquer estratégia. É claro, né, Jair? Se não tem informação, como que você vai dar um passo inicial para construir algo mais competitivo? E é interessante você falar disso, porque não é comum no varejo, e ele tem muitos dados, muitas informações que ele poderia compilar, né, e fazer esses algoritmos, como você está dizendo aí, e transformar isso numa informação que poderia dar as estratégias essenciais para ele ser mais competitivo no mercado, né? E, de fato, a gente percebe que ele tem... Será que é resistência? O que é isso? Já, o que você imagina que seja isso? Olha, eu não acredito até que seja uma resistência. Na maioria das vezes, pelo menos o que eu percebo, é que o empresário, ele de fato não domina bem essa técnica da coleta de dados, ou falta conhecimento para ele, né, de que tem tanto dado, tanta informação disponível. Então, não se trata bem de resistência, né? Se tiver uma orientação adequada no sentido de fazer a coleta dos dados e transformar esses dados em informações úteis, eu acredito que não há motivo para resistência. Fantástico. Então, né, eu imagino que seja mais mesmo uma questão de instruí-los a ter acesso a esses dados estratégicos, digamos assim. Né? Obviamente eu não vou ter resistência daquilo que eu não conheço, né? Então, ou seja, sim, isso é fato. E é muito legal perceber isso. Então, você que é varejista e você que é empresário, empreendedor, que está nos assistindo agora, olha, eu já vou deixando o espaço aqui embaixo para você nos comentários, para que você possa fazer as suas perguntas para o Jairo aqui, tá? Pode escrever aí embaixo aí nos comentários, que nós vamos passar e nós vamos te responder, com certeza, todas essas perguntas que você fizer nos comentários. Não deixa também de curtir aí. É importante, essa informação vale ouro. O que o Jairo está passando para a gente vale ouro. Não existe a resistência, muito pelo contrário, nós estamos falando aí de sermos mais competitivos, talvez uma falta de conhecimento, né? Mas aí a pergunta para você é o seguinte: como é que esse empresário, esse empreendedor do varejo, ele pode ter acesso, ele consegue acesso a esses dados? Como que ele pode coletar esses dados? Tá. Olha só, o caso do varejo, né, em específico, a gente percebe um volume muito grande de transações dentro do varejo, né? É um dos segmentos hoje, junto aí com a prestação de serviço, um dos segmentos que mais gera dados aí no contexto econômico, digamos assim. Então, são dados referentes à compra dos consumidores, né? Isso envolve periodicidade de compra, frequência de compra, o que foi comprado, né? Por qual valor, preferências, né? Isso tudo são dados que o próprio cotidiano dos negócios do varejo gera, né? Então, assim, é uma infinidade realmente de dados. Através do consumo, através de pesquisas, tá, de satisfação, que, infelizmente, algumas empresas até fazem a pesquisa de satisfação, mas não fazem da maneira correta. É muito delicado a gente falar em pesquisa de satisfação hoje, tá? Primeiro porque os próprios entrevistados, os clientes, têm uma certa resistência em responder pesquisa de satisfação. Não é tão simples, existem estratégias também adequadas para fazer esse tipo de trabalho, né?
Então, Ederson, são inúmeros, né, as condições que possibilitam aí ao empresário coletar esses dados. Né, mas eu diria assim, que de uma maneira especial, a maioria dos dados é gerado ali na própria rotina, na própria atividade fim. Né? O registro que você tem do que vendeu, do que o consumidor comprou, e conforme eu falei, definições aí de informações a respeito, né, do perfil de consumo, tudo isso são dados extremamente necessários e úteis para a definição das estratégias. As ERPs que tem aí nos sistemas de retaguarda que existem aí na questão do varejo, ele tem esses dados, né? E, ou seja, compilar isso, acertar esses dados, fazer com que isso se torne uma ferramenta que é essencial, né? Você falou muito bem até uma questão. O empresário, às vezes, ele tem lá, né, na sua empresa um software de última geração instalado, um software que tem um custo altíssimo, né? E o software, e mesmo que o empresário talvez não saiba, ele está coletando os dados, né? Ele tem um banco de dados riquíssimo. Mas de nada adianta você ter um banco de dados rico, né, de informações, se você não souber explorar esse banco de dados. Então, a dica que eu sempre passo se você tem dados disponíveis, utilize esses dados de forma estratégica, fazendo o processamento adequado desses dados e gerando informação útil, tá? O banco de dados tem, isso boa parte das empresas, mesmo que não tenham software de última geração, né, até uma planilha de Excel já é o suficiente para poder você coletar dados. É verdade. Mas o que eu vou fazer com esse dado? O que eu faço com ele no final? Né, eu deixo ele lá no arquivo ou eu utilizo ele em benefício do meu negócio? É a decisão que deve ser feita. E aí, talvez você já responda um pouco a minha próxima pergunta, que seria quais são as ferramentas que nós podemos utilizar para o tratamento desses dados, né? E a pergunta talvez essencial. Já precisa ser especialista para fazer isso? Precisa de um especialista para ter a noção dessas informações? Bom, especialista não há necessidade de ser um especialista. Basta você, hoje a gente tem informação disponível aí de forma gratuita, né? O próprio YouTube hoje é uma plataforma que conhecimento transborda ali dentro, né? Tanta coisa que você tem à disposição. E é claro que o empresário, ele tem que saber fazer um filtro também de tudo isso, né? Mas existem inúmeras possibilidades hoje de você aprender um pouco sobre isso, utilizando as ferramentas adequadas. Existem softwares hoje, né, que trabalham dados estatisticamente, que geram informações, e não é nada bicho de sete cabeças, não é. É uma coisa palpável, uma coisa que o empresário, com um pouquinho de esforço, ele consegue fazer. Né? O próprio software, o Excel, ele tem essa possibilidade de tratar dados, né? De fazer um trabalho estatístico básico, mais simples, mas existe essa possibilidade, né? E fora isso, Ederson, as próprias mídias digitais hoje, as plataformas, isso eu estou falando de o Facebook, o Instagram, o LinkedIn, ou seja, são várias plataformas que hoje, a partir da publicidade que é feita, do anúncio que é feito, há um volume de informação útil ali de grande valia. Né? O empresário, ele vai poder ter acesso a qual o alcance dessa publicidade, qual o público que acessou essa informação que ele transmitiu. Então, isso é importante. Essa análise, principalmente hoje de mídia social. A gente está passando aí por um período conturbado, né? Um período aí de crise, de incerteza, de instabilidade, que a gente não tem ideia, né, do desfecho disso ainda. Isso gera muita insegurança. As empresas estão tendo que se adaptar. À maneira de vender, a maneira de se relacionar com o cliente. E as mídias digitais são uma boa alternativa a essa adaptação. A mídia digital possibilita isso. Um acompanhamento mais
rigoroso ali do seu cliente, o contato com ele, e até mesmo a venda, por que não? Agora, eu preciso ter o domínio de coletar esses dados, transformar isso em informação útil e aplicar essa informação dentro do negócio estrategicamente. Tá? O dado hoje, a informação, acreditem, é o grande diferencial de qualquer empresa. Tem que saber trabalhar essa questão. A questão que você falou das redes sociais é o uso hoje, diante dessa situação. A gente vê demais o varejo utilizando, né? E ele precisa fazer a leitura de quem que realmente está clicando, quem está curtindo, quem realmente está recomendando, né? Ele tem dois viés aí, né? Dentro desses dados que ele pode observar. Tanto aquele que está recebendo a informação e não está nem analisando nada com relação a isso, aquele cliente que não quer nada daquela informação que ele mandou, como aquele que realmente deseja. Então ele tem dois pontos que ele pode trabalhar com relação a isso. Mas você falou lá atrás que o e-commerce, e eu acredito que o e-commerce está ligado muito forte nessa questão do banco de dados, né? Nessa informação mais inteligente a nível do que nós temos hoje de recursos aí. Essa diferença, trabalhar os dados do e-commerce e trabalhar os dados de um varejo físico, aquele cara que tem uma loja lá, que pode ir lá na RP dele, olhar, no software retaguarda, olhar aqueles dados, quais são essas diferenças? E o que aí, como que pode ser essas diferenças? Como que ele pode comparar? O que é mais benéfico para ele nesse exato momento? Na verdade, assim, a internet, para quem trabalha hoje com vendas online, né, virtuais, aí, o e-commerce, ele de fato dispõe aí de uma facilidade em termos de coleta de dados. Coleta, né, porque tudo que é feito hoje na rede mundial de computadores, na internet, fica registrado, né? E existem hoje também softwares, recursos aí que possibilitam você ter uma informação assim muito precisa de quais foram os passos aí do cliente, do consumidor ou até do interessado no seu produto, né? Existem muitas hoje lojas varejistas, grandes varejistas aí do e-commerce, que já dispõem aí de tecnologia capaz de identificar, por exemplo, até mesmo o potencial de compra, né, de pessoas que acessam o sistema, que acessam o site das lojas, né? Um bom exemplo aí é o que a Amazon, né, que é uma das líderes aí do setor de vendas pela internet, que hoje já dispõe de um sistema de inteligência, né, de altíssimo nível, capaz de fazer uma checagem, capaz de captar todos os rastros deixados aí pelo consumidor na internet. Então, é óbvio que o e-commerce dispõe dessa vantagem. Para o varejista, para o empresário que trabalha, né, no sistema físico ainda, no sistema convencional, essa coleta de dados ela não é tão simples, mas ela pode ser feita com grande sucesso, né? Porque ela talvez vai exigir algum trabalho extra. O fato que você comentou agora há pouco, né, o exemplo lá da coleta de dados através dos próprios programas de gerenciamento de vendas ali, do caixa, do PDV, é um bom exemplo, ele pode coletar informações ali. Mas, às vezes, nem sempre no formato físico, o cliente deixa registrado, né, o rastro dele, tudo aquilo que a gente consegue captar pela internet de uma maneira mais simples, de uma maneira mais rápida, né, mas isso não impede, dá para fazer também no modelo físico, né, digamos assim. Nesse modelo físico, as experiências mostram, né, para a gente, né, já, que o próprio cartão fidelidade é um modelo que você constitui esses dados, o comportamento do consumidor, e você faz ações promocionais direcionadas, mais o sniper, né, você é mais assertivo no retorno devolutivo dessas promoções e ações que nós podemos fazer no PDV. Confere isso, né? Mais ou menos nesse sentido, quando você tem essas informações. Ô Ederson, o fato é que o empresário ele tem que entender isso bem, que o dado, né, ou a informação, ela tem um custo.
Perfeito, isso mesmo. Né? Embora muito hoje do que se faz em termos de coleta de dados é feito de maneira estratégica, de forma a diminuir o custo de aquisição, né, de coleta do dado, mas ainda assim o dado, a coleta do dado representa um custo. Muitas vezes essa coleta de dados representa um custo, inclusive, muito alto, representativo. Né? Então, assim, não é difícil a gente pensar numa maneira de conseguir o dado gratuitamente. Né? O empresário ele tem que dar uma contrapartida pelo dado. Né? O cliente vai responder o seu dado, a sua pergunta, né, a sua dúvida, ele vai. Mas o cliente também quer uma contrapartida. É necessário a gente fazer essa oferta. Né? Olha, eu consigo te oferecer isso, mas em troca eu preciso da sua opinião, eu preciso da sua informação. Existe Né? um modelo assim que você poderia mostrar para a gente, apresentar, tipo assim, olha, um exemplo, um case legal que seria nesse sentido, já bem específico? Sim, olha, por exemplo, um varejista hoje que eu admiro muito, que tem aí iniciativas, né, de ponta, digamos assim, é o Pão de Açúcar, que hoje é um Fantástico. varejista que, né, que assim que ele reestruturou seu modelo de negócio. Né? A gente sabe que o Pão de Açúcar hoje não é um varejo convencional mais, ele está mais para um marketplace, né, Com físico, certeza. né, ele aluga espaços dentro da loja dele, né, para os fornecedores. Então, de certa forma, além dessa iniciativa pioneira, né, o Pão de Açúcar hoje ele trabalha com um sistema de fidelidade e ainda trabalha com um modelo que eu acho fantástico, né, que é a famosa, né, a conhecida como a publicidade, a propaganda endereçada. Ou seja, eu não faço mais promoção de maneira que eu não consiga alcançar um público específico. As promoções, cada vez mais, elas são destinadas a públicos específicos. Quando uma empresa resolve fazer uma promoção, né, de preço de qualquer produto, e ela não especifica, ela não delimita, né, quem vai ser o público que vai ter acesso àquela oferta, ela acaba perdendo dinheiro, porque uma promoção, querendo ou não, ela representa custo para o negócio. Você precisa baixar seu preço, você precisa ampliar a forma de pagamento, então ela representa custo. E o que tem sido feito é uma maneira de eu faço a promoção, mas eu faço com que essa oferta ela chegue nas pessoas que de fato eu quero que ela chegue. Né? Dessa maneira eu consigo fazer com que a minha promoção, a minha propaganda tenha um direcionamento e dessa maneira eu consiga ser mais eficiente na minha proposta. Eu alcanço quem devidamente eu acho interessante que seja, né, E atingido por aquela promoção. isso é fascinante, né? Porque você tem uma ferramenta, temos esses dados, igual você falou, o Pão de Açúcar, nesse modelo, né? Que ele trabalha é realmente uma referência. Quando se fala disso aí, a gente percebe isso. Ele sabe realmente trabalhar essa gestão estratégica de dados, né, Jair? Isso é Sim, sim. fantástico, isso é fantástico. Jair, eu só tenho que te agradecer por ceder esse espaço aí, né? Eu queria falar com você o dia todo aqui, mas nós temos um tempo. E eu quero voltar aqui porque você abordou um assunto muito legal sobre pesquisa, né? Eu acho que é um assunto que depois nós podemos falar aqui e você tem, com certeza, conhecimento nessa área. É importante compartilhar a importância de se fazer isso para adquirir até esses dados mesmo que você está falando dentro das estratégias. Já eu não posso deixar de falar aqui também do nosso livro, tá? Que foram aí escritos por 22 profissionais, crise para alguns, solução para outros, e aqui faça a sua escolha. É um livro físico, mas nesse tempo que a gente sabe que nós já estamos falando, numa situação mais complexa financeira, a Evarejo liberou esse livro aqui, juntando esses profissionais, por apenas um preço simbólico lá no site dela. Você vai comprar o e-book e vai ter informações aí de 205 páginas. Tá? Para você que está assistindo aí, não esqueça de entrar lá na evarejo.com e falar, ver e ter acesso a essas informações para levar para a sua equipe aqui. Ô Jair, cara, eu
assim, estou muito feliz dessas informações. Eu tenho certeza, para você, varejista, está recebendo essas informações, já dá para você sentar aí e começar a pegar as informações que tem aí dentro do seu sistema ERP. Se você já tem um e-commerce, começar a estudar, alinhar mais esses números para que você faça a leitura, né? E, se possível, eu acho aí, o Jair pode deixar para a gente aí a última dica aí que o varejista precisa fazer quando se fala de dados. O que você acha aí que ele deveria fazer dentro de 24, 48 horas, assim, falar, senta agora aí e você já vai fazer isso aqui, que isso já vai modificar dentro da sua loja. O que você falaria para nós, Jair? Ótimo. Bom, também quero agradecer muito a oportunidade aí, tá, que você tem nos dado aí para nós, comunicadores, palestrantes, consultores. É um momento que é a nossa missão, conforme eu falei, divulgar, né, informação útil, porque mais do que nunca é um momento que o empresário está demandando esse tipo de informação. Então, muito obrigado pela oportunidade, tá, Ederson? Eu também tenho atuado nessa frente, né, de disponibilizar conteúdo, tem aí também, conforme você disse, um canal, né, no YouTube. Coloca aí qual canal que é, o pessoal. Beleza, depois você pode deixar também aí, posso deixar o link com você, né, no compartilhamento aí do conteúdo, né, é um canal corporativo, né, eu deixo lá algumas dicas, estou sempre deixando lá algum conteúdo relacionado ao ambiente corporativo, ao mundo corporativo, né? Bom, Ederson, a dica que eu queria deixar, acho que é o momento do empresário agora que está passando por esse período de quarentena, esse período que a gente está vivenciando aí de calmaria, né? Pelo menos assim, do aspecto econômico. Muitos empresários, durante a rotina do seu trabalho, do seu comércio, dificilmente ele encontra alguns minutos, ou encontrava alguns minutos para se dedicar a uma análise, né, mais aprofundada, né, do desempenho, dos resultados. Então, essa é uma oportunidade agora para você, talvez até pela primeira vez, ir lá no seu sistema, verificar o seu banco de dados, olha que coisa interessante, eu tenho aqui informação do que foi mais vendido, o que foi menos vendido, não é? E o que isso pode me ensinar para eu, quando retomar o negócio, eu voltar diferente. Né? Então, é necessário, sim, essa dedicação, e é o momento oportuno agora. A questão é, dados, né, seguramente as empresas têm. Pode ser o pequeno empresário, pode ser o médio, o grande nem se fala, mas ele tem dados à sua disposição. O que vai fazer a diferença no final é como ele está utilizando esses dados aí em seu benefício, em benefício do negócio. Estudem, né? Eu acho que existem diversos conteúdos aí hoje disponíveis, conforme eu disse. Informação não falta, e o aprendizado depende de cada um. Eu posso me dedicar a isso, aprender, saber como faz, e é claro, sentir uma dificuldade, quer ir além, é claro que o especialista ele pode também possibilitar isso, pode ser um momento, embora que nós estamos passando aí por uma recessão, né, um momento de dificuldade, mas quem sabe agora não seja também um momento oportuno de você, empresário, falar, não, eu quero voltar de uma outra maneira, eu quero reconfigurar o meu negócio, eu quero modernizar alguns processos, e talvez a presença de um especialista seja adequada. Não é? Então, quero deixar meu abraço a você, Ederson, a todos aí que estão nos acompanhando, seus seguidores, né? E eu estarei sempre à sua disposição aí, para compartilhar ideias e informações. Muito obrigado, tá? Ô, Jairo, eu só tenho que agradecer, gratidão mesmo a você, tá? O Jairo é um grande amigo, igual eu estou falando para vocês aí, um palestrante, um grande consultor, principalmente nessas estratégias de dados aí. Você pode entrar em contato com ele. Não sei se você vai deixar o seu contato aí, Jairo, para as pessoas terem acesso a informações com você. Posso deixar? Então deixa aí, porque é importante para você, varejista, poder, igual ele falou, nesse exato momento, nós precisamos de profissionais ao nosso lado
que vai somar, porque a leitura desses dados agora, eu tenho certeza que é diferente do que você tinha antes. Com certeza, há uma modificação de comportamento do consumidor, desejos diferentes, sentimentos diferentes, que estão ali anexados a esses dados. O comportamento do seu consumidor está ali, e talvez tenha que ter uma nova leitura. Deixa aí seu contato, Jair, é importante. Com certeza, deixaria o contato, sim, tá? E, claro, estou à disposição aí de todos que necessitam, que precisam de informação, estou sempre à disposição. Valeu, gente, muito obrigado, gratidão eternos aí para você que precisa sempre do varejo e para você aí, entenda, sempre é tempo da gente mudar, sempre é tempo de receber informação, que o varejo precisa de pessoas como você. Valeu!